Logo após os sonhos e idealizações referentes à organização do tipo namoro, temos a organização criança, no qual o foco é a produção de resultados, ou seja, o objetivo é colocar as ideias na prática, partir para a ação. A organização criança visa o lucro, produzindo freneticamente seus produtos e tentando ao máximo satisfazer seu público. Nesse caminho, acaba assumindo um excesso de compromissos por acreditar ilusoriamente que poderá honrar a todos. É caracterizada também pelo ambiente muito pessoal, com pouquíssima hierarquia, isenta de sistema de contratação, pois as pessoas são contratadas à medida que se tornam necessárias. Por ser uma organização em suas primeiras experiências, não possui passado para dar base às suas operações e carece de profundidade gerencial, uma vez que é centrada exclusivamente na atuação do gerente, como um show individual. É um período de erros e acertos, no qual o gerente precisa ouvir as demandas para se adaptar, pois erros no projeto do produto, nas próprias vendas, nos serviços ou no planejamento financeiro pode ter repercussões fatais à organização. Com toda essa demanda, uma reclamação típica do gerente de uma organização criança é: não tenho tempo para pensar, tenho coisas demais a fazer. Nesse estágio do ciclo de vida, a organização é como uma criança de colo. Ela exige o seu leite, que é o capital operacional, mais especificamente o dinheiro. E se não o obtém, torna-se muito vulnerável. Outra reclamação sobre o período criança é a não delegação de tarefas do gerente. No entanto, esse estágio é viável que seja assim, pois o gerente foi o fundador, tem a mente empreendedora e precisa ter o controle das operações. Ele deve assumir posição de proteger e lutar por sua organização, ou seja, o estágio de infância deve ser temporário numa organização. Uma organização criança tem alguns modelos típicos de comportamento, como: geralmente tem um fluxo de caixa negativo no início, o que gera uma pressão para que ela se concentre em agir, movida pelas oportunidades, para que saiba reagir ao mercado e para que tenha flexibilidade, o que significa pouco espaço para regras e diretrizes, pois todas as tentativas para definir o sucesso são válidas. Esse desempenho inconsciente e a pouca profundidade gerencial a torna vulnerável, e um problema pode se tornar uma crise sem aviso prévio. A organização criança tende a subestimar a necessidade de dinheiro e de capital de giro, decorrente do entusiasmo típico do fundador durante o estágio de namoro, o que dificulta uma visão realista. Uma boa notícia é que esse problema da subcapitalização durante a infância pode ser evitado se durante o namoro o fundador examinar a fundo o que será feito, como isso será feito e quem irá realizá-lo. O enfoque contábil deve ser no fluxo de caixa, monitorando o giro das contas a receber e do estoque. A característica da subcapitalização identificada na organização criança incorre a vários erros fundamentais nas tentativas de gerar caixa, como, primeiro, tomar empréstimos a curto prazo para investimentos que só produzem resultados a longo prazo. Segundo, começar a vender com desconto para gerar dinheiro em caixa, pois com isso os descontos podem ser tais que não chegam a cobrir os custos variáveis, e assim quanto mais a empresa vende, maior será seu prejuízo. E o terceiro, outro erro comum, é vender ações ou partes da empresa para pessoas que podem ser lobo em chapeuzinho vermelho, no qual enganam o gerente com suas reais intenções. Uma empresa nesse estágio oferece pouquíssimas recompensas palpáveis. Ora, uma criança dá muito trabalho e significa muitas noites mal dormidas. Mas o que ela oferece em troca? Por que os pais se mostram tão comprometidos a despeito de tão pouco retorno? Porque é o seu bebê. E algo semelhante ocorre na organização. O que sustenta e anima o fundador é o compromisso que ele assumiu durante o namoro. Sob muitos aspectos, uma organização criança é de fato como uma criança. Para sobreviverem, ambas precisam de duas coisas. A primeira, uma infusão periódica de leite, o que chamamos de dinheiro, e se não obtiverem o suficiente, elas morrerão. E segunda, o amor dos pais, que no caso da organização é o compromisso do fundador. Se esse for pouco, a organização também pode perecer. O fundador se vê continuamente enfrentando problemas para os quais não está preparado. Um cliente que reclama, um fornecedor insatisfeito, um gerente de banco relutante, um funcionário improdutivo. Não há precedentes, regras, diretrizes às quais recorrer, nem estabilidade ou memória organizacional. Então, percebemos que haverá mortalidade infantil quando o fundador se entediar,
quando ele se sentir alienado à sua criação ou perder controle da organização, e quando a empresa perder irrecuperavelmente sua liquidez. Os principais motivos de morte da organização criança são inexistência de apoio da família do gerente, falta de cooperação do seu cônjuge em incentivá-lo a compartilhar das alegrias e das dores do negócio, a interferência de influências externas como o oferecimento de partes da empresa e ações para mãos erradas, chegando ao ponto de a intervenção ser tão grande que o fundador não se identifique mais com a sua criação e a rejeite, e a morte decorrente das intervenções do governo, através de leis, decretos, normas e tentativas de controle. Com tudo isso que compartilhamos, mostramos como, durante a infância, o esforço e o afinco do fundador, a ausência de delegação e uma orientação geral para o curto prazo são cruciais para o sucesso da organização. O fundador precisa estar no controle das operações devido ao seu perfil empreendedor. Uma organização deixa de ser criança e passa para o estágio seguinte do ciclo de vida organizacional quando a sua situação de caixa e suas atividades começam a se estabilizar. O fluxo de caixa negativo e a necessidade de infusões de dinheiro deixam de ser um problema. Os clientes começam a retornar, passar a ver uma certa lealdade dos consumidores ao produto ou ao serviço. Os fornecedores estabilizam-se e os problemas de produção deixam de ser uma crise diária. O fundador finalmente tem tempo para respirar. Isso é análogo à época em que o sistema digestivo do bebê estabiliza-se e ele começa a dormir a noite inteira. Uma vez estabilizada, a organização criança passa para o estágio seguinte, chamado toca-toca. Obrigada!